Olá, tudo bem com vocês? Estamos de novo para a nossa continuidade no nosso curso, especificamente da nossa disciplina, melhor dizendo, né? A respeito da modelação de cargos e salário. Nós fizemos uma abordagem geral de cargos e começamos a definir alguns conceitos mais importantes nos nossos últimos encontros. Hoje nós, dando continuidade a isso, vamos falar um pouquinho, depois de termos falado da descrição e análise de cargos, vamos falar agora um pouquinho de outros aspectos que são importantes no desenvolvimento dessa condição de alcançarmos alguns objetivos que no final devem ser o plano de cargos e salários e um plano de carreira, né? Então, dentro do conceito dessa disciplina, obter a modelação especificamente de cargos e salários. Bem, o nosso ponto então é que precisamos iniciar falando um pouquinho a respeito da estrutura de cargos. A estrutura de cargos é uma ferramenta com o objetivo de alcançar o equilíbrio interno e interno, né, das organizações por meio da definição das atribuições, deveres e responsabilidades de cada cargo e, consequentemente, os seus respectivos níveis salariais. Observe que nós descrevemos o cargo, falamos a análise do cargo, então fizemos aquela condição do que o cargo requer, a pessoa que tem o que ela vai fazer lá dentro, e agora vamos analisar um pouquinho a estrutura para podermos adequar com a nossa condição de quais são os níveis salariais, que aí vamos caminharmos para a condição de nosso plano de cargos e salários, que é o nosso objetivo, né, ao longo de nossos encontros especificamente aí. Bem, a definição da estrutura de cargos é distinta para as organizações, ou seja, é diferente de uma organização para outra, porque envolve aspectos ligados às atividades a serem desempenhadas, qualificações requeridas para cada cargo e a estrutura organizacional que vai ser contemplada, né, e que essa organização vai abranger as diversas áreas e níveis hierárquicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre estrutura organizacional para que vocês possam ter uma noção. E nem todas as empresas são iguais, né? Às vezes a gente tem um modelo, tem uma ideia de um modelo único, né? Muitos, quando pensam numa empresa, numa estrutura organizacional, já imaginam quase que aquela ideia, né, de um organograma seguindo uma ideia de uma pirâmide, né? Uma estrutura de baixo para cima. Lá tem o chefe da empresa, né? O presidente da empresa e aí todos os outros cargos abaixo, né? Então tem mudanças, tem alterações e em função disso a estrutura também vai ter as suas adequações. Nós vamos ver isso tranquilamente nos próximos momentos específicos que nós vamos estar conversando e nos nossos encontros aí até nós finalizarmos esses conceitos gerais. Bom, então com essa condição da estrutura de cargos, né, que nós vamos buscar aqui, tentando adequar essas várias situações que são possíveis na hora de estruturarmos, para chegarmos ao nosso nível salarial de cada cargo, nós precisamos então abordarmos algumas considerações que são importantes. Vamos pensar um pouquinho o que seria importante. Eu já quero fazer uma estrutura, quanto é que eu vou pagar para essa pessoa que vai estar ocupando esse cargo? Como é que eu vou trabalhar essa questão, né? Como que eu vou avaliar isso? Bom, primeiro a condição é de que as estruturas organizacionais que são flexíveis, pois elas ao mesmo tempo moldam a organização, são transformadas pelas constantes mudanças que ocorrem no ambiente e na condição do negócio, né? Então a condição de previsibilidade do negócio vai tudo isso mudar. Então, se nós queremos estruturar uma condição de faixa salarial ou remuneração, o que eu preciso fazer? Bom, para isso, então, essa estrutura que a gente quer e que, uma vez que ela é tão flexível assim em função da condição que a empresa está, no ambiente que ela está inserida, nós precisamos, então, fazer uma análise, né? Então, primeiramente, requer uma análise para desenvolver uma estrutura de cargo. Tudo parece que tem que fazer uma análise, não tem jeito. Gosto de usar aqui o exemplo no sentido de você vai para o hospital direto para poder fazer uma cirurgia ou você vai num médico primeiro para poder verificar, e aí ele faz a questão de análise, verifica a questão de medicação e pede uma série de exames para depois, com essa análise, ele definir o que vai ser feito, né? Então essa é uma condição básica do que acaba ocorrendo aqui, né? Você não chega já
na empresa estruturando os cargos, você vai fazer uma análise também, porque às vezes a tua ideia de um problema e da solução podem sofrer uma série de revés, uma série de mudanças ao longo do caminho. Então isso é uma condição que precisa ser analisada com maior critério. Então é uma mudança importante. Bom, então esse processo que nós estamos comentando, né, ele é composto pelas etapas de coleta de dados. Tá? Então você vai ter que fazer um levantamento de dados, o que tem mensuração das descrições e especificações daqueles cargos que você tem, que posteriormente vão dar subsídio para a descrição de cargos. Então, né, esse é o processo que se inicia. Então, vamos lá para a descrição de cargos, análise de cargos e tudo mais. Então, a estrutura de cargos requer isso. Então, se a empresa tem uma descrição de cargos, já tem uma condição favorável. Se ela não tem, começam-se a gerar os problemas. Você vai ter que desenvolver tudo isso para que ela possa alcançar esse objetivo. Então, coleta, mensuração e especificação. Essas são as condições para dar início ao nosso processo de estrutura de cargos. Tá? Então, com base nisso, o que nós precisamos fazer? Bom, como falamos anteriormente, a estrutura organizacional de uma empresa é uma forma como os funcionários são organizados, seja por departamento, função ou cargo. Então, com a descrição de cargos, você sabe o que o colaborador especificamente deve ter e ocupar dentro daquela condição. Quem é o colaborador está dentro da análise. E aí a estrutura da empresa, né? A estrutura de cargos vai se encaixar como? Para isso existe uma estrutura organizacional. Essa estrutura é a maneira como os funcionários são organizados, que foi o que eu comentei agora há pouco, quando eu falei, uma empresa é diferente da outra em termos de estrutura, não seguindo aquele modelinho que a gente normalmente parece que é uma pirâmide, né? Do presidente da empresa para baixo. Então, vamos verificar que tem algumas condições de modelos que são diferentes disso. Então, seja por departamento, função ou cargo. A estrutura organizacional mostra, então, o quê? As relações entre as hierarquias que compõem a empresa. Então, como que se dá essa condição? Nos níveis, né? E no mesmo nível, né? Como que eu correspondo com aquele que está no mesmo nível que o meu, ou aquele que está acima, ou que está abaixo. Então, essa é uma condição que é demonstrada pela estrutura organizacional de uma organização, de uma empresa. E aqui cabe fazer uma pergunta para vocês. Você já se perguntou, vocês já se perguntaram, qual é a diferença entre organograma e estrutura organizacional? Existe alguma diferença especificamente? Essa é uma condição importante, porque uma vez que você está se tornando profissional na área de recursos humanos, por exemplo, você precisa entender essas condições de diferenças em conceitos e tudo mais, até porque isso vai se tornar jargão ou linguagem técnica de quem é profissional dessa área. Bem, então a estrutura organizacional é o sistema de organização ou hierarquia de uma empresa, enquanto um organograma é a representação visual dessa estrutura. Essa é a condição específica que você precisa saber. Então, quando você fala de organograma, você está lembrando do desenhinho que você fez, a representação visual, enquanto que a estrutura organizacional é justamente o sistema como esse desenho que acabou sendo gerado, né? Ele se dá com a organização, hierarquia da empresa e tal, e com essa condição. Em outras palavras, o organograma é a estrutura organizacional desenhada em forma de diagrama. Os dois conceitos se envolvem, mas são importantes serem distintos. Então, lembre-se de novo, essa parte é importante e nós vamos frisar bem. Então, em outras palavras, o organograma é a estrutura organizacional desenhada em forma de diagrama. Tá? Então, lembre, estrutura é o sistema como a empresa está organizada. Esses dois conceitos são importantes, até mesmo quando se for ler e estudar a parte de outras teorias que vão ajudar no desenvolvimento de uma condição de plano de cargos e salários da empresa e de plano de carreira. Bom, a estrutura organizacional, então, ela é classificada de algumas maneiras, né? A parte formal é a estrutura conforme o organograma da empresa, né?
Então, quando você diz que a estrutura organizacional ela é formal, você está dizendo que é como a empresa realmente ela está estruturada em seu planejamento, levando em conta a hierarquia, as normas de conduta e tudo mais. Então aquele desenho reflete claramente essa condição de formalidade. Então o desenho é a realidade da empresa, né? Você não pode sair fora daquela condição de sequência que está lá, não pode pular, é uma condição formal especificamente. E a outra condição, ou outro modelo? O outro modelo é o informal, é a estrutura que se estabelece pelo convívio das pessoas em uma empresa. Ele é muito mais espontâneo e leva em conta os costumes das pessoas envolvidas, as atividades que eles dão. Então, é uma condição mais informal. Há problemas em relação ao formal e informal? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Por quê? Se for muito formal, fica muito rígido. Isso é mais parecendo, estaria mais parecendo com uma organização militar. Se ficar muito informal, está parecendo mais um barzinho, onde é uma bagunça total, né? Todos estão com um objetivo, foram lá para curtir a noite, etc. Mas no final das contas, né, você não... Todos vão chegar no objetivo, talvez, né, na pior das hipóteses, saindo bêbado do local, né, ou com alguma outra situação, mas no final das contas, esse envolvimento e essa atividade das pessoas acaba gerando nenhuma condição específica de aproveitamento, ou seja, cada um alcançou seu objetivo lá, mas o grupo todo não conseguiu chegar a um resultado especificamente, não alcançou uma meta, não alcançou um objetivo, né? Como eu falei, exceto o caso de talvez ficarem embriagados, né? E quem vai ganhar, é claro, que é o dono do local. Então essa é uma condição que tem, formal demais ou informal demais. A gente precisa ter um equilíbrio também, então é uma condição importante a ser considerada nesse momento. Então a estrutura formal e informal ocorrem nas organizações de forma simultânea e ambos estão presentes, então, em cada organização, no seu dia a dia. O que precisa, como nós comentamos, é uma condição de equilíbrio. Se fizer uma ser mais do que a outra, você tem os problemas, né, que ocorrem. Dependendo do tipo de trabalho ou dependendo do tipo da organização, poderá ter ênfase em uma um pouco mais do que a outra. Isso é possível de ocorrer. O que nós estamos querendo dizer é que não há uma condição específica de que uma só exista e a outra não. A ideia do equilíbrio é justamente que, por mais que seja uma organização que ela tenha uma condição de formal, a informalidade exista, mas que ela não venha a afetar o processo, os procedimentos e as normas. É uma condição que precisa ser equilibrada. É uma condição que as empresas vão buscar equilibrar, certo? Em relação, então, aos tipos de estruturas, todas as estruturas que nós vamos falar são formais. Então, os tipos de estruturas formais utilizados são a estrutura organizacional linear, a funcional, a matricial, a horizontal, a circular ou radial. Eu não vou me preocupar muito aqui em detalhar cada uma delas especificamente, em termos conceitual. Todas essas informações vocês têm disponível e precisam dar uma aprofundada em relação a isso, mas o que é importante nesse momento é saber quais elas são, visualizar, que eu vou mostrar para vocês algumas condições especificamente que estão relacionadas com essas estruturas organizacionais, e fazer alguns comentários que possam ser vantagens ou desvantagens em relação a um ou outro modelo, ok? Mas esses são os modelos que nós temos. Aqui é importante salientar que existem outros modelos mais modernos também, estão em forma de desenvolvimento. Um deles, por exemplo, é um modelo que se tem, que muitas organizações estão trabalhando, que é a estrutura organizacional em rede. O que difere? Em rede são projetos que você faz de forma dentro de um país ou em termos mundiais. E aí o que ocorre?
é uma rede. Você está aqui, tem outro que está na Ásia, outro que está na Europa, outro que está na América do Norte. Então, esse pessoal está ligado entre si com uma rede para obter um objetivo comum. Isso é muito fácil de verificar para quem trabalha com TI e tudo mais, né? E alguns outros tipos de projetos, né, que envolve isso. Um exemplo bem clássico disso, que tinha até alguns anos atrás, era o modelo da Embraer. A Embraer trabalha dessa forma. A Embraer, ao longo do tempo, ela, com a condição de privatização e tudo mais, ela definiu que ela passaria a ter como core business, como atividade principal, o projeto e o desenvolvimento. Então ela montou uma rede mundial, onde ela desenvolve o tipo de aeronave que ela quer, e os seus parceiros que estão espalhados ao longo do mundo vão desenvolver o tipo de turbina, o tipo de aviônico. Aviônicos são a parte eletrônica interna da aeronave, a parte de como vai ficar a cabine, né, o seu acabamento e tudo mais. Então, todas essas condições são desenvolvidas por parceiros. Isso é uma grande rede. O pessoal não precisa necessariamente vir aqui para o Brasil, ali para São José dos Campos, para poder desenvolver a aeronave. Eles fazem isso remotamente nas suas próprias empresas, onde elas estão com as sedes dela, e aí elas estão interligadas entre si. Isso é um processo, uma estrutura organizacional em rede que funciona especificamente para um projeto. Então, é uma condição. Mas se a gente for analisar a Embraer em si como estrutura organizacional, nós vamos verificar que ela está dentro de uma dessas estruturas que nós estamos comentando agora. Em relação, então, à primeira estrutura, a estrutura linear, que é a mais famosa que tem, que é justamente aquilo que você vai ter, então, os níveis, né? Especificamente partindo de um gestor maior, que pode ser um CEO, um presidente, como queiram, e aí seguindo todos os níveis. Essa é a mais típica estrutura linear, organizacional que nós possuímos, que é a estrutura linear. Elas estão em linhas. Isso é um motivo. A condição especificamente é que você sabe. Uma vantagem dela é que você tem uma estrutura, sabe a quem se reporta, sabe quem é a pessoa que está abaixo de você, sabe quem são os departamentos, as áreas estruturadas que você tem na empresa. Então essa é uma condição específica, né? O único aspecto que pode, ou entre as muitas coisas que podem e precisam ser definidas, está a condição da hierarquia, da comunicação, condição de reportar, como eu vou tratar, etc., que pode estar ali. Uma das desvantagens que eventualmente se tem é que ela se torna muito rígida, né, dependendo da atuação da empresa. Então, a estrutura linear, por mais que ela seja bastante comum e tudo, não é adequada para todos os tipos de organizações. Então, tem que se tomar um cuidado. A maioria das empresas parte de uma estrutura linear, mas no final ela não é adequada para todas as organizações. A outra condição especificamente é uma estrutura funcional, né? Onde então você faz com que a empresa seja dividida por departamentos ou por áreas, né? Comercial, engenharia, produção, administração, marketing, e embaixo de cada um desses departamentos as atividades que são colocadas ali, né? Por exemplo, na parte de marketing, lá, a parte de propaganda, a parte especificamente de controle de ponto de vendas, de previsão de demanda, coisas que são relacionadas. Então isso é uma estrutura funcional. Ela dá mais clareza e deixa mais visual para você saber aonde está, com quem que eu me relaciono, com quem que eu faço, qual que é a atividade específica que tem, né? Ela te dá uma condição de facilidade. Pode gerar um pouco de problema entre os departamentos, né? Uma comunicação entre elas. Isso seria talvez uma condição a ser considerada como uma desvantagem, né? Que no mesmo nível você às vezes tenha a diferença, e você se torna um concorrente do outro e não um parceiro especificamente do outro departamento. Temos uma outra estrutura, que é a estrutura matricial. A estrutura matricial, como o próprio nome diz, ela é baseada numa matriz. E isso normalmente parte de a questão de empresas que trabalham com projetos. E o que você tem, né? Você tem as várias diretorias, né? As várias áreas especificamente, e dentro dessas áreas, né, você tem
cada uma delas com os seus gestores de cada um dos níveis. E vários gestores. Então, tem, por exemplo, lá um diretor de produtos. Dentro desse diretor de produtos, ele pode ter gerente de 3 ou 4 produtos. Imaginem mais ou menos como se vocês estivessem indo dentro de uma empresa como a GC Lever, né? Onde você tem lá um gerente de produto de sabão em pó, né? O outro de detergente. Então, cada um desses é o gerente de um produto. E se você for observar, dentro de um produto, né, por exemplo, de sabão em pó, você tem várias marcas. Então, esse gerente de produto vai estar cuidando de cada uma dessas marcas especificamente. E essas marcas específicas, né, vão ter necessidade de desenvolvimento com outras áreas e tal. E aí você vai ter que se comunicar com um gerente de design, um gerente de finanças, um gerente de marketing, tal. Então, você acaba tendo essa ideia de matriz, né? E aí você se relaciona em níveis, né, iguais, mas com produtos que estão direcionando a tua matriz especificamente. Tá? Então essa é uma estrutura matricial. Considerando ainda a questão da matriz, né, da estrutura matricial, um dos problemas também que pode ocorrer é a questão de comunicação, né, que se a gente for considerar, ela pode ser um dos problemas em todas as organizações, independente da estrutura. Mas é um que tem mais dificuldade às vezes e que pode gerar um pouco mais de conflito. Uma estrutura horizontal é onde você tem uma determinada estrutura com um departamento e vários gerentes dentro desse departamento com grupos especificamente de funcionários. Ele lembra a ideia de uma questão de matriz, mas no contexto especificamente ele trabalha numa condição, né, horizontal em termos de departamento e abaixo de cada um deles o grupo específico. Então você tem grupos que trabalham com determinada situação, os funcionários reportam-se diretamente só àquele gestor, que esse gestor vai se reportar a um chefe de departamento. Os outros gestores da mesma forma. Os funcionários de cada gerência, eles não se relacionam entre si, né, a não ser numa condição, né, que envolve o nível superior. Então, numa condição horizontal, a estrutura horizontal estaria baseada nessa condição, né? Então aí há vamos dizer assim, um isolamento de cada uma das áreas, cada um dos gestores com as suas equipes trabalhando dentro de um processo especificamente, que vão reportar a um único gestor e eles conversam entre eles especificamente, mas não chega-se a ter uma abordagem com os seus, né, colaboradores de cada um dos gestores. E, por fim, a estrutura circular ou radial. Na realidade, se vocês observarem e começarem a analisar, vocês vão descobrir que a estrutura circular ou radial nada mais é do que a mesma linear, só que ela é feita de uma forma diferente. A vantagem dela é que muda justamente essa condição, ela não deixa de ser uma linear, só que ela é representada de uma forma diferente, né? Essa é uma situação. A desvantagem dela é que, diferente da linear, onde você consegue colocar todas as atividades e tudo mais e dar uma sequência, aqui na circular você teria dificuldades para poder fazer essas descrições, né, por conta do desenho dela. Mas ela não deixa de ser uma linear representada de uma forma diferente, ou seja, uma estrutura organizacional circular com um organograma diferente. É a única situação que se tem aí em relação à estrutura circular. Bem, como nós comentamos, né, existe aí então várias maneiras de se organizar uma empresa, contudo não existe uma única estrutura ideal para toda e qualquer empresa. A escolha do melhor tipo de estrutura requer a análise do objetivo a atingir com a organização, que foi o que eu comentei antes de nós mostrarmos um pouquinho ou falarmos um pouquinho a respeito de cada um dos modelos, né? Como eu disse, o aprofundamento dela, até por conta das questões que nós precisamos, precisa ser buscado individualmente até para poder ser aprofundado com um conhecimento a mais a respeito de cada estrutura. Não haveria tempo suficiente para nós discutirmos com maior profundidade cada uma das estruturas. Mas, como eu comentei anteriormente, a escolha de cada uma requer aí análise e do objetivo que cada organização possui.
Então, os modelos de estrutura não são adequados para todas as organizações. Precisa-se ter essa preocupação no primeiro momento. Eu acho que essa é a ênfase maior que nós temos que tomar cuidado aqui nesse momento. Bom, e por fim, considerando essa análise do que nós vimos até agora, independente do tipo de estrutura que vai ser definido para a empresa, é importante representá-la de forma gráfica, ou seja, representá-la em um organograma, para que todos possam entender suas funções na empresa. Então aqui volta de novo aquela condição do conceito. Então, fez a escolha da estrutura, represente ela. Os funcionários vão entender como que eles vão falar, quem que é que são os seus subordinados, qual é o nível de hierarquia, qual é a situação, e isso ajuda no desenvolvimento das suas atividades, das suas tarefas durante a ocupação de um determinado cargo dentro de uma organização que tenha essa representação num organograma da qual estrutura que foi escolhida. Ele sabe qual é o papel dele com maior ênfase a ser alcançado dentro daquela organização. Espero que vocês tenham tirado algumas dúvidas, esclarecido um pouco mais de alguns conceitos. Espero que possam ter aproveitado esse momento e que possamos nos preparar para o nosso próximo encontro, que nós vamos detalhar alguns outros aspectos que estão faltando para nós fecharmos essa nossa ideia de modelação de cargos e salários, ok? Até a próxima!